Vamos lá? Vamos começar de novo. Muito obrigado por terem vindo. Estou alegre por ter esse tempo com vocês e a minha tarefa essa tarde é dar uma breve história das origens do movimento pentecostal, a fim de compreender o movimento. Isso é realmente importante, ter pelo menos um conhecimento básico da história desse movimento. Eu quero que façamos isso hoje. Vamos analisar a história do movimento pentecostal. E será uma visão geral e clara e útil. Vamos olhar a prática pela qual os pentecostais são conhecidos, que é o dom de falar em línguas. Scott Aniol fez uma exposição maravilhosa, falando sobre a teologia do dom de línguas, e o que ele é e o que não é. Então, a gente vai rever, mas acredito que vai ser bom para você também. O dom de línguas é mencionado apenas nos primeiros livros do Novo Testamento, especificamente em Atos e 1 Coríntios. Depois disso, as línguas não são mais mencionadas. Nem Pedro, nem Tiago, nem João ou Judas mencionam esse dom em suas epístolas. Os primeiros pais da igreja, Crisóstomo e Agostinho, afirmaram que o dom de língua cessou, bem como os dons miraculosos. As línguas desapareceram brevemente, até que um grupo peculiar chamado montanhistas apareceu. Esse era um grupo do século II, baseado em uma nova profecia. Eles eram conhecidos por terem estados de êxtase e serem muito frenéticos. E eles falavam sobre Deus em primeira pessoa, eis que eu te digo. E eles perdiam o controle do corpo e entravam em convulsões. Era um grupo muito fora do cristianismo ortodoxo. E aí os dons de língua cessaram, desapareceram até o início do século XVIII, quando surgiram os camisardes franceses. Era um grupo militante no sul da França, que lutou contra a perseguição provocada pelo Edito de Fontainebleau, emitido por Luís XIV. E ele revogava a liberdade religiosa dos protestantes. E eles diziam poder falar em línguas estranhas. E depois surgiu um grupo militante católico romano, uma espécie de resposta aos camisardes, que também afirmavam falar em línguas. E depois desapareceu de novo até surgir os Shakers. Você conhece porque estudou na escola americana. É uma seita americana fundada em 1747 por uma mulher chamada Mãe Lee. Ela ensinava que Deus podia ser encontrado dentro de você mesmo. Essa é uma foto dela. E é exatamente o que aparece no Google Imagens. Parece um homem vestido de mulher. Mas, enfim, ela era assim. Então ela foi uma das fundadoras dos Shakers. Ela se imaginava uma mulher Jesus Cristo, sim. Herege, certo? E ela ensinava que o sexo, mesmo dentro do casamento, era imoral. Eles acreditavam que o sexo, mesmo dentro dos limites do casamento, era imoral. Então eles tinham dificuldade em recrutar pessoas. Eles mantinham certos grupos, certo número de grupos, de conversões e adoções, e eles queriam fazer tudo tremer, eles queriam agitar, profetizar, falavam em línguas estranhas, tais como os pentecostais fazem hoje. Mas era um grupo totalmente herético e errado. Negavam a Trindade, ensinavam que Cristo não era uma pessoa, mas um espírito, e que o Espírito Santo também não era uma pessoa. De acordo com os Shakers, era apenas o poder de Deus na terra. E eles falavam em línguas. Não é interessante que esse grupo, que está fora do cristianismo bíblico, fale em línguas, assim como os pentecostais? E olha, os Mormons também, viu?
Os Mormons também são conhecidos por falar em línguas. Essa é uma tela de um artigo de jornal de Pittsburgh, datado de 1892. Não dá para ver, mas o título é Mormons ouvem anciãos falando em línguas desconhecidas. Então eles também falam em línguas. Como é que você tem esses grupos hereges fora dos limites do cristianismo bíblico e eles falam em línguas, tais como os pentecostais? O fato é, queridos amigos, que vocês podem pegar vídeos de pentecostais e colocá-los lado a lado com esses hereges. Vídeos de várias religiões pagãs que exibem exatamente os mesmos comportamentos, particularmente uma seita conhecida como Kundalini, dentro do hinduísmo. Essas pessoas hindu exibem exatamente os mesmos comportamentos que os pentecostais. Eles parecem exatamente a mesma coisa. Não duvidem, eu vou dar um exemplo. Esse vídeo que eu vou mostrar começa com a palavra cristão. E vocês vão notar que coloquei cristão entre aspas, porque o que vem depois do cristão são vídeos de diferentes igrejas pentecostais. Em seguida, uma transição, onde você vê esse culto, essa seita hinduísta da Kundalini. E eu vou alternar entre os dois. O que aconteceu com você? Eu estava sentado aqui, eu estava assim... O que é que você achou disso? É isso que eu faço no mundo em que vivemos. Ficamos online, mas queremos que os caras tenham mídia e depois os dados. Rodney Howard Brown. Ele se autodenomina o Espírito Santo. A seita Kundalini. Ela foi entrevistada recentemente pelo pessoal de uma rádio cristã. E eles a estavam elogiando como uma mulher piedosa. Ela está embriagada pelo Espírito. O Espírito Santo é tão forte em Heidi Baker que ela vê que ela nem pode se controlar. Você não consegue ver a diferença, não é? São exatamente iguais. Só porque alguém está exibindo um ou mais desses comportamentos que você vê e que são comuns do movimento pentecostal, não significa que essa habilidade venha de Deus. Os pagãos também fazem isso, e fazem exatamente da mesma maneira que os pentecostais. Não podemos interpretar a Bíblia com base naquilo que experienciamos. Devemos interpretar nossas experiências conforme a Bíblia. Eu não duvido que os pentecostais estejam tendo experiências. Claro que estão. A questão é, qual é a fonte? E se eles estão tendo exatamente as mesmas experiências e fazendo exatamente as mesmas coisas que os pagãos fazem, talvez seja uma razão para pisar no freio antes de dar crédito a Deus pelo que estão fazendo. O movimento de santidade, holiness, o movimento pentecostal hoje deve muito a esse movimento de John Wesley, que foi o fundador do metodismo e era ortodoxo em sua compreensão do Evangelho. Cantamos vários de seus hinos hoje, e ele tinha uma visão muito distorcida da santificação, pois acreditava que a santificação completa era possível através de uma segunda obra do Espírito Santo de Deus após a conversão. Basicamente, a perfeição do pecado.
Essa mulher, Phoebe Palmer, pegou os erros de Wesley e os tornou piores. Ela teve 2 bebês que morreram poucos meses após o nascimento. E por causa disso, ela acreditava que Deus estava de alguma forma punindo-a por sua falta de santidade. Então ela leu os escritos de Wesley e decidiu que a perfeição era de fato o estado que todo cristão deveria ter. A partir disso, ela fundou o movimento de santidade e começou a pregar inicialmente apenas para mulheres, mas então para homens também, prejudicando ainda assim a sua própria santidade, porque isso está fora dos parâmetros bíblicos. Mas essa ideia de perfeição sem pecado é comum no movimento pentecostal hoje. Ouça isso de Joyce Meyer. Eu não sou pobre. Eu não sou miserável. Eu não sou pecadora. Essa é uma frase que vem do inferno. É nisso que eu acredito. Se eu ainda quiser, então Jesus morreu em vão. Vou lhe dizer outra coisa. Eu não parei de pecar até que finalmente superei minha doença e não era mais pecadora. E o mundo religioso pensa que isso é parasitismo, que é errado. E eu quero dizer a você que a Bíblia diz que eu sou justo e não posso ser uma justa e pecadora ao mesmo tempo. Joyce Meyer diz que ela não é pecadora. Todd White também diz isso. Ouça isso de Todd White. Ele veio e me deu essa revelação. Ele me deu esse coração puro e eu nunca o violei. Você pode realmente ter a palavra tão forte dentro do seu coração que nunca vai escorregar. Isso é verdade. Eu vivi comigo mesmo, e eu digo que por 13 anos eu nunca pequei, nem tive um olhar de luxúria para ninguém. Meus filhos podem dizer que eu sou 100% santo. Deus não te quer 97%, Ele quer tudo. Ele diz que Ele é santo. O crescimento espiritual é sempre para baixo, irmãos. Só temos uma visão mais alta de nós mesmos quando temos uma visão elevada de Deus. Existe uma relação inversa entre a forma como nós nos vemos e a forma como vemos a Deus. Quanto mais nos consideramos, menos consideramos Deus. Qualquer homem que se levante e diga que não pecou em mais de uma década, nem mesmo em pensamento, é um hipócrita. Não é alguém que conhece a Deus. Não é alguém que entende a natureza humana, ou entende até mesmo os fundamentos do Evangelho. John Alexander Daly. Aonde ele faz as suas compras? Ele nasceu na Escócia, mudou-se para a Austrália e é amplamente considerado como uma espécie de primeiro líder do movimento pentecostal, precursor do pentecostalismo. Ele se mudou para a Austrália e acabou indo para os Estados Unidos em 88. E ele desenvolveu um grande interesse pela cura e alegava ser capaz de curar. As reportagens dos jornais da época são bastante chocantes em detalhes. Ele fundou a Associação Internacional de Cura Divina em São Francisco. E ele ora pela cura apenas por 2 membros pagantes de sua seita. Ele foi processado por 2 mulheres por fraude. Ele formou o Tabernáculo de Sião em Chicago e depois fundou a Cidade de Sião, que proibia toda a prática da medicina. Ele falava contra médicos, dizendo que as pessoas deveriam confiar em sua fé para serem curadas, o que é um tema comum e recorrente no movimento pentecostal, infelizmente. Tem uma tendência contra os médicos e a medicina, porque o raciocínio é que se sempre é da vontade de Deus curar, desde que você tenha fé, então qual é a melhor maneira de provar isso do que dizer não para os médicos? Porque se você procura ajuda médica para suas doenças, então o que você está dizendo é que você não tem fé de que Deus vai te curar. E isso é uma tendência muito forte no movimento pentecostal até hoje. Ele tinha salas de cura, o que pode soar familiar. A igreja Bethel, hoje em Redding, Califórnia, tem salas de cura.
Ele vivia em um luxo terrível, enquanto seus seguidores viviam da pobreza. Muitas pessoas morreram debaixo dos seus cuidados, incluindo várias crianças, porque ele realmente negava tratamento médico para elas também. E ele foi o precursor do movimento pentecostal atual. John Alexander Dowie é citado dizendo: dê o seu dinheiro, porque o Senhor pode fazer grandes coisas. Hoje é o melhor dia para fazer isso. E ele diz isso com voz trovejante para um paciente debilitado de câncer ou uma pessoa com doença grave, dizendo que, se você não der, está roubando o Senhor. Isso é algo comum no movimento pentecostal. Frank Sanford, natural do estado de Maine, ele era fascinado por Alexander e realizou um exorcismo em um de seus amigos. E mais tarde, deu um passeio na floresta. Enquanto caminhava, ouviu uma voz vinda do céu dizer: Armagedon. Se você está caminhando e ouvir uma voz dizendo Armagedon, você não está em um lugar legal, hein? Ele abriu um complexo religioso chamado Shiloh, que é um nome interessante, significa Legião de Deus, que tem milhares de seguidores. E ele obriga essas pessoas a entregar todos os seus bens. E os seus seguidores não podem sair do movimento. Eles se tornam prisioneiros. Ele os obriga a jejuar compulsivamente, até as crianças. E ele ensina que a doença é um sinal de que a alma está doente e enferma. Crianças são forçadas a jejuar para ficarem bem com Deus. E se não ficassem, a saúde delas seria prejudicada. Esse é um sinal claro de falta de fé ou de que estão escondendo algum pecado. E aí, eles também batem nelas. Eles literalmente espancam crianças doentes. Esse cara é perverso. Mas os pentecostais o reverenciam como um dos generais de Deus. Várias pessoas morrem, incluindo pelo menos uma criança. E ele foi preso por homicídio culposo. Acredite ou não, essas igrejas continuam existindo até hoje. E agora são chamadas de Ministério Reino. E Frank Sanford também afirma ser Elias. Charles Fox Parham. Ele era fascinado por Frank Sanford. Parham é conhecido como o pai oficial do movimento pentecostal americano. Ele é seu antepassado espiritual. E ele ensina que o Antigo Testamento, Jó sofreu porque vivia em pecado. É isso que ele ensina, que ele tinha pecados ocultos. Não importa que a Bíblia diga que ele é justo e irrepreensível. Ele claramente está em pecado. Ele fundou a escola de cura Bethel, uma escola profética, e você deve ter ouvido falar dele. Ele diz que os pregadores que não pregam o evangelho da cura vão ser condenados diante de Deus. Portanto, se você não prega a cura física, com o mesmo entusiasmo com que prega a salvação do pecado, você vai para o inferno. Ele ridiculariza cristãos que vão para o médico. Tem uma tendência anti-medicina nesse movimento pentecostal, porque é falta de fé. Ele também é um vigarista. Deu vários golpes diferentes e arrecadou muito dinheiro. Um deles é o golpe da Arca da Aliança. Ele alegava ter um documento que detalhava a localização exata da Arca da Aliança e que ele iria até a Terra Santa para encontrar essa arca. Mas é claro que ele precisava levantar algum dinheiro para fazer isso. Então ele promete às pessoas que se elas lhe dessem o dinheiro, ele iria até a Terra Santa e encontraria a Arca da Aliança. Bom, acho que ele não assistiu Indiana Jones, né? Ele já encontrou a Arca da Aliança. Ele tem outro golpe, onde ele afirma ter o projeto para construir um dispositivo que transforma pedras em ouro.
E você pode ter as suas pedras em ouro, claro, se você der o seu dinheiro para Charles Rock Parham. E ele foi preso por sodomia, na época em que as coisas eram realmente contra a lei nesse país. E hoje eles são celebrados, mas ele não era só homossexual. Ele foi preso por fazer sexo com menor de idade. E os pentecostais hoje, eles dizem que essas acusações nunca foram provadas, mas na verdade foram sim. E ele praticamente admitiu e confessou que, segundo a lei americana, é prova cabal. Ele era pedófilo. E assim como John Alexander, Frank Sanford e Charles Fox Parham, também afirma ser Elias. Curiosamente, Scott disse isso, mas Charles Fox Parham, em sua escola Bethel, ele inicialmente tinha de modo geral a compreensão correta do dom de línguas, no sentido de que acreditava que o dom de línguas era a capacidade de falar qualquer língua humana conhecida, apenas não conhecida por quem falava. De repente, ele era capaz de falar Swahili, que é uma língua conhecida. Isso não é conhecida por mim, por exemplo. Ele levou 18 alunos dele em navios diferentes através do oceano, com um destino à China, outro à Índia e outro ao Japão, acreditando que assim que chegassem lá, o Senhor lhes daria o dom de línguas, e eles seriam capazes de conversar com os nativos desses países. E ele disse, o Senhor dará a vocês o poder de falar com as pessoas de várias nações, sem ter que estudar as línguas. E sem dúvida, nessa altura, lhes será concedido o dom de línguas, se vocês forem dignos e crentes, e não precisarão estudar a língua deles. Os alunos da Bethel College não estudaram a maneira antiga para aprender as línguas. Então eles foram para o Japão e tudo, pregaram para os nativos, e eles acreditavam que conseguiriam. Eles ficaram desapontados e voltaram fracassados. E os pentecostais foram obrigados a repensar a sua visão sobre o falar em línguas. Originalmente, esses pentecostais acreditavam que o dom de línguas era a capacidade de falar em uma língua humana conhecida, mas desconhecida para aquele que falava. Mas quando eles realmente tentaram colocar isso em prática e fracassaram, eles mudaram a sua teologia. Sim, nós entendemos errado. O dom de línguas não é ser capaz de falar em uma língua humana não conhecida. Na verdade, é ser capaz de falar em uma língua incompreensível e do céu. É isso que é. E essa tem sido a visão pentecostal das línguas desde aquele dia. Não é interessante? Para ser justo, tem uma mulher, uma aluna do Bethel College, chamada Agnes Osmond. Não tem parentesco com Jean Osmond. Mas Agnes afirmava ter alcançado o verdadeiro dom. Ela dizia poder falar chinês fluentemente e até perdeu a capacidade de falar inglês, passando a falar apenas chinês. Ela não só conseguia falar chinês, como também escrever. Infelizmente, não temos nenhuma gravação de áudio dela falando em chinês, mas temos fotocópias de alguns de seus escritos em chinês. Querem ver? Bom, você não precisa ser chinês, nem saber chinês, para entender que isso não é chinês, mas rabiscos. Foi o melhor que eles conseguiram fazer. William Seymour, fundador do movimento da Rua Azusa, ele era aluno de Charles Fox Parham. E Parham era racista e não permitia que William Seymour assistisse às suas aulas.
Ele tinha que sentar do lado de fora, encostado na parede, e ouvir através de uma janela. E depois ele fez o movimento da Rua Azusa, e foi aí que começou a falar línguas estranhas. Tinha um comportamento muito bizarro por parte de William Seymour e outros seguidores dele. Eles rolavam no chão, tinham espasmos e se contorciam. Algumas pessoas ficavam rígidas como tábuas. Charles Parham rejeitou todo esse comportamento bizarro, não por causa de qualquer convicção, mas porque simplesmente não conseguia acreditar que Deus atuaria por meio de um homem negro, embora ele fosse homossexual e pedófilo. Mas Seymour também não era uma boa pessoa. Ele raramente pregava. E ele nem ensinava a Bíblia. Ele contava histórias, alegava estar em transe e ter visões. Ele andava pela igreja com uma caixa de madeira. E ele colocava essa caixa sobre a cabeça. E era quando Deus começava a falar com ele. Ele era uma pessoa estranha. E ele colocava dinheiro das pessoas nos bolsos, das ofertas. Ele não era santo. Hoje, 26 denominações diferentes traçam as suas origens até William Seymour, no movimento da Rua Azusa. Você já deve ter ouvido falar das diferentes ondas do movimento pentecostal. A primeira foi a da Azusa. Foi o avivamento da Azusa. E vários movimentos surgiram ali, inclusive unicistas. Então, se você rejeita a Trindade, você está fora do cristianismo bíblico, não é? No entanto, eles também falam em línguas. Então, como é que esses não cristãos podem falar em línguas, assim como os pentecostais? Os pentecostais trinitários. A segunda maneira, conhecida como renovação carismática, segunda onda. Isso começa na década de 1960. É uma igreja episcopal, quando um homem chamado Dennis Bennett afirma ter sido batizado pelo Espírito e recebe a segunda bênção e começa a falar em línguas. Isso se espalha entre outras denominações, metodistas, anglicanos, católicos. Todos afirmam fazer parte dessa segunda onda. A renovação carismática nessas diferentes denominações, incluindo os católicos, fala em línguas. E então vem a terceira onda, de Peter Wagner, que mantém grande parte dos ensinamentos de prosperidade e começa a surgir na década de 1960, com homens como Oral Roberts. Ele mantém os ensinamentos, mas também dá uma ênfase ainda maior aos apóstolos modernos e a sinais e maravilhas. E aí tem o movimento Vineyard, os avivamentos de Toronto, e enfim, temos a Bethel, IHOP, casa de oração. Mesmo que a IHOP, casa de oração, tenha explodido, outros dos generais de Deus é esse homem, um discípulo de Alexander Dowie, fundador da igreja em Portland, Oregon. E ele também tem salas de cura. Os carismáticos hoje afirmam que ele curou mais de 100 mil pessoas. No entanto, nenhuma dessas curas foi documentada. Não foram curas reais. Foram curas psicossomáticas, como eu havia falado ontem. A mente sobre o corpo. Você pode obter alívio temporário de algumas doenças físicas. Isso ocorre apenas por meio de uma descarga de adrenalina e endorfina. Mas depois da euforia, os sintomas voltam. Não houve curas orgânicas verdadeiras. Os jornais da época desmentiram as suas alegações, mas os pentecostais afirmam que ele é um grande homem de Deus. Sua esposa morre depois de 6 meses que chega à África do Sul. Ele cura 100 mil pessoas, mas não consegue curar a esposa? Depois ele casa de novo. E ela morre de malária. Então ele também não consegue curá-la. Agora é interessante, ele só ficou noivo depois de obter permissão da sua esposa falecida. Em outras palavras, ele fez uma sessão espírita para entrar em contato com a sua esposa falecida e perguntar a ela:
Ou eu posso casar com outra? Ele fala com gente morta, algo que as escrituras obviamente proíbem. Ele enfrenta acusações criminais. Ele é preso por fraude de títulos e ações em Portland. Ele é um vigarista. E as pessoas como Bill Johnson e outros falam bem dele. Eles dizem que ele era um homem de Deus tão poderoso que quando ele foi para a África do Sul, na época da peste bubônica, muitas pessoas morreram, mas ele não ficou doente. Eles dizem que ele era tão santo, que ele era imune a doenças, imune à peste bubônica. Assiste a esse vídeo de Bill Johnson. Lake está em comunhão tão constante com o Senhor que parece que nem mesmo uma praga mortal pode sobreviver ao entrar em contato com ele. Certa vez, ele prega, e os fluidos do corpo de uma pessoa morta têm contato com o dele, bactérias vivas. E os médicos disseram que ele iria morrer, mas ele disse, coloque isso no microscópio. Esse homem morreu disso. Mas eu creio naquele que é a ressurreição e a vida. Então, a partir daí, ele mostra que ele é maior do que qualquer doença. É verdadeiramente um homem de Deus. Eles viram no microscópio que eram bactérias e que ele havia sobrevivido. Agora, no início do século XX, não havia microscópios básicos. Eles não verificaram microscópio nenhum. Ele usava provavelmente um muito ruim na escola. Um pequeno microscópio com uma base e uma plataforma. E você vê alguma coisinha pela lente. Bom, enfim. A gente tem um trabalho grandioso para ver alguma coisa nos microscópios hoje. Enfim, o microscópio funciona com o fato da luz refletir no espelho. Eu não sou um homem inteligente, mas se eles colocassem a mão dele com os germes da peste bubônica em cima dessa basezinha do espelhinho para ver, a luz não passaria pela mão dele? Isso é mentira, pessoal, é invenção. E os pentecostais ensinam isso. Isso é mentira, nunca aconteceu. John Lake era um vigarista. Essa é uma foto dele. Ele se dizia um grande homem de Deus. Ele também passou por uma fase estranha em que afirmava ser um místico cristão árabe. Essa é uma foto dele fantasiado. Ele se autodenominava Abu Ben Shin, um místico cristão árabe, fantasiado, basicamente brincando de Halloween. É um vigarista, um fraudador, terrível, um 71. John Lake também tem um caso com uma garota de 17 anos na África do Sul, que se muda para os Estados Unidos para ficar com ele. Não é nenhum santo, e também como John Alexander Dowie, como Frank Stanford, como Charles Parham, ele também afirma ser Elias. Smith Wigglesworth, outro dos generais de Deus. De acordo com os pentecostais, ele é um evangelista britânico conhecido por distribuir panos de oração às pessoas. E aonde elas estivessem, com aquele pano ungido, tal como Paulo fez, elas seriam curadas. Ele é citado como tendo dito que é uma vergonha para um crente ir ao médico. Se você está doente e vai ao médico, você tem falta de fé. Só vou orar por você uma vez. Orar duas é descrença. Para uma pessoa doente que voltou na segunda noite, ele disse: eu não vou orar por você, porque eu orei por você ontem. Saia!
Misericórdia não era um dos seus dons espirituais, não é? Ele é conhecido por bater, socar e chutar pessoas. Então, de acordo com Wigglesworth, se você está doente, se tem câncer, é porque o demônio do câncer está preso em você. Se tem epilepsia, você tem o demônio dela. E se afirma ser capaz de ver esses demônios, e ele afirma ser capaz de ver esses demônios no mundo espiritual. E a única maneira de expulsar o demônio é batendo. Então ele soca e chuta as pessoas. Assim como vemos Jesus fazendo no Novo Testamento, né? Opa, peraí. Assista esse vídeo de Sid Roth falando sobre uma história contada por Smith Wigglesworth. Isso vai te chocar. Olá, bem-vindo ao meu mundo, onde o sobrenatural é natural. Eu li sobre grandes homens e mulheres de fé. Um em particular me intriga muito. Seu nome é Smith Wigglesworth. Ele realiza um dos milagres mais incríveis que já ouvi na vida. Vou te dar os detalhes. Alguns pais tiveram um bebê de 2 meses que morreu no hospital. Os pais pegaram a criança e a levaram a uma reunião de Smith. E ele olhou para a criança, olhou para os pais e disse: posso fazer o que Deus me mandar fazer? Ou vocês querem que ela fique morta? Ele pegou o bebê e jogou contra a parede, e o bebê fica no chão. Ele joga o bebê na parede com uma bola de futebol. E o bebê, bum! O bebê cai na congregação sem chorar. Sim, o bebê começa a dar sinais de vida, ele está 100% curado. Maravilha, não? Ele chuta o bebê como se chuta uma bola de futebol. O bebê cai. E o bebê não chora. Será que está morto? Será que está morto? 100% curado. Maravilha. Isso não é chocante. As pessoas são burras o suficiente para acreditar em algo assim. O próprio fato de Sid Roth ter colocado isso em seu programa de televisão e transmitido para o mundo inteiro, o fato deste episódio permanecer em seu canal do YouTube enquanto eu falo, é uma prova evidente de que tem muitas pessoas nesse mundo burras o suficiente para acreditar em algo assim. Eu perguntei ao Dr. Michael Brown uma vez: você acredita nisso? Você acredita que isso realmente acontece? E a sua resposta é sim. O bebê foi curado, né? Se isso realmente aconteceu, mas o meu palpite é que é uma mentira, uma lenda, mas se isso aconteceu, você sabe o que acontece com o bebê? Aquele bebê morre. E tem muitas pessoas nesse mundo que acreditam nisso. Lembre-se que tem um dos mantras que você ouve o movimento pentecostal dizer, que é o que Deus faz por um, Ele faz por todos. Então, pentecostais em todo o mundo assistem isso, vendo no YouTube, e eles veem essa história que é contada sobre um dos maiores generais de Deus, Smith Wigglesworth, e eles pensam: meu filho está doente, o filho do meu vizinho está doente. O que Deus faz por um, Ele faz por todos. Não tem nenhum discernimento no meio pentecostal hoje. Nenhum. Amy McPherson, ou irmã Amy, é a rainha do movimento pentecostal. Na década de 1920, é um nome conhecido. Ela é tão famosa quanto qualquer estrela de cinema.
Ela sempre quer estar no teatro. Desde pequena, ela consegue realizar seu desejo de se tornar pregadora, mas era apenas uma atriz. Ela se casou com um homem chamado Robert Semple. Os dois foram para a China, acreditando que poderiam falar em línguas. E é claro que isso não funcionou. Seu marido morreu depois de 2 meses de chegarem à China. Na época em que ele morreu, Amy já estava grávida do primeiro filho do casal. Então ela casa com outro homem chamado Harold McPherson. Daí seu nome, Amy Semple McPherson. E ela prega várias noites por semana. Acredita que Deus a tem chamado para pregar. Então ela sai por aí pregando e deixa o seu marido em casa para cuidar dos filhos. Ela acreditava que o Espírito Santo queria que ela pregasse, apesar das diretrizes bíblicas muito claras de que apenas homens devem pregar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e 3. E apesar do que diz em 2 de Tito, que as mulheres devem estar em casa, ela se rebela e desobedece a Deus. Mas você não pode discutir com o chamado de Deus, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Não importa o que a Escritura diz, é o chamado. Ela se torna uma pregadora da rua e faz turnês de pregação e reuniões de cura por todo o país. Ela é famosa. Essa é a igreja dela, que ela construiu chamada de Templo dos Anjos. Na época, a maior igreja dos Estados Unidos da América. Ela é muito teatral, sensível às pessoas. Ela se veste de várias formas diferentes. Essa é uma foto dela em um domingo, vestida de policial. E ela anda de motocicleta pelo corredor da igreja, muito teatral. Ela tem muitos seguidores. Ela é conhecida. E de repente ela desaparece. Desaparece por 5 semanas. E as pessoas pensam que ela deve ter morrido, porque a última vez que ela foi vista foi na praia. E aí depois disso ela simplesmente desaparece. E isso ganha as manchetes de todos os jornais dos Estados Unidos. Um homem também desaparece. Kenneth Armstrong, um engenheiro que trabalha para ela. Os dois desaparecem. E então, de repente, 5 semanas depois, a irmã Amy reaparece. E quando perguntam onde ela estava, ela diz que ela foi sequestrada por uns mexicanos e levada para o outro lado da fronteira. Que ela foi colocada em um barraco na floresta em algum lugar do México, amarrada e abandonada. E foi por isso que ela ficou desaparecida. Ela conseguiu escapar. Cortou as cordas com uma lata serrilhada ou algo parecido e reaparece. Mas, curiosamente, as roupas da irmã Amy estavam em perfeito estado para alguém que tinha ficado amarrado em um galpão por tanto tempo. Então as pessoas começam a suspeitar que ela não foi sequestrada, mas que ela tinha um caso com Kenneth Armstrong, que era um homem casado, um dos generais de Deus. William Branham, outro dos grandes generais de Deus, é o pai do movimento da cura após a Segunda Guerra Mundial. Ele defende que as pessoas que aceitam seus ensinamentos são salvos. E se você discorda dele, morre e vai para o inferno. Ele profetiza que todas as denominações do mundo são consumidas pelo Conselho Mundial de Igrejas, controlado pela Igreja Católica. E diz que isso acontece antes do arrebatamento e da destruição do mundo. Ele profetiza o que acontece em 77. Nada disso acontece. Ele diz que a Trindade é uma doutrina de demônios. O trinitarismo é do diabo. Ele proclama-se o anjo da revelação de 3:43 e o versículo 14. E como John Alexander morre, como Frank Sanford, como Charles Parham e todos os outros, William Branham também diz que é Elias.
Olha, será que o Elias não está perdido por aí? Catherine Kuhlman, alguns de vocês conhecem. Ela é importante nos anos 60 e 70, no movimento pentecostal. Ela é reverenciada até hoje. Assistam a esse vídeo de Catherine Kuhlman, para vocês saberem quem ela é. A igreja é preciosa. Ela é a coroa de Cristo. Assim como a noiva na frente nos braços do noivo. Ah, como é preciosa a noiva de Cristo. Ah, você não pode continuar sem dar, sem contribuir. Porque esse é o presente de Deus para o seu filho. Você tem que ofertar. Oferte, doe. Se você dormiu bem, eu te mostrei esse clipe para te dar pesadelos. Catherine Kuhlman. Ela é a mulher de Deus, entre aspas, mais famosa do mundo. Em 93, ela se estabelece em Denver, Colorado, e funda o Tabernáculo do Avivamento de Denver. É considerada uma pastora naquela igreja. E eu vou citar John MacArthur. Se você frequenta uma igreja com uma pastora, você não tem um pastor em nenhuma igreja. E você vai notar que no movimento pentecostal, as mulheres pregam tanto quanto os homens. Há quase tantas pregadoras quanto pregadores. E ela pastoreou outra igreja na Pensilvânia. E ela convida um homem chamado Burroughs Waltrip para pregar em sua igreja. E ele era um homem casado. Ele tem uma esposa e 2 filhos que ele deixa para ficar com Catherine Kuhlman. Ela era uma destruidora de lares, uma adúltera. O casamento deles dura 7 anos. Estranhamente, Catherine, mais tarde, nega ter sido casada com ele. Ela foi questionada sobre isso por um repórter, e ela diz, bem, nós quase casamos, mas eu desanimei antes dos votos de casamento. Isso não é verdade, porque a certidão de casamento dela está registrada. É um escândalo. Quando você vê tudo isso, você vê esses generais de Deus, charlatões, hereges, vigaristas, sexualmente imorais, depravados. Você tem imoralidade sexual em todo lugar ali nesse movimento. E tudo bem que os reformados também têm imoralidade. Tragicamente temos. Mas tem 2 diferenças principais. Primeiro, não afirmamos que Deus está falando novos detalhes da vida de outras pessoas. No último ano, tivemos alguns pregadores pentecostais e populares que caíram em desgraça sexualmente. Robert Morris e Mike Bickle, da casa de oração, foram descobertos como predadores. E a questão é, eis a minha pergunta, os pentecostais dizem que Deus fala com eles, que lhes dá palavras de discernimento, revelações e conhecimento minucioso sobre a vida das pessoas ao seu redor. E ainda assim, Deus nunca se preocupa em avisar ninguém a respeito de Michael Bickle, ou que o Robert Morris está fazendo, e Michael Brown, 2 dos nomes mais respeitados do movimento pentecostal, que elogiam tanto Michael Bickle, tanto quanto Robert Morris.
Eu não estou colocando isso na conta deles. Não estou dizendo que eles deveriam saber que esses homens foram enganados. Mas aqui está o problema da teologia deles. Deus fala com eles o tempo todo. Deus lhes dá a palavra de conhecimento sobre tudo, mas nenhum aviso sobre o que está acontecendo no púlpito com os seus amigos. Essa é a diferença. Nós não afirmamos que Deus fala conosco. Nós não dizemos isso. Ele sim. Outra diferença é que quando você faz isso, você se desqualifica sexualmente. Você comete adultério. Como pregador em nosso grupo, você está acabado. Não importa quem você é. Não importa seu nome. Você está acabado. Isso significa que você não pode ser perdoado? Claro que não. Você pode, vai ser restaurada a comunhão da igreja local. Mas não vai subir mais no púlpito, nunca mais. No movimento pentecostal, você faz isso em um dia e no outro você está pregando. Às vezes ninguém nem fala nada para você. Aqui não. Oral Roberts, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, os homens de Deus, entre aspas, mais famosos do mundo. Até Benny Hinn entra em cena. Kenneth Hagin, o pai do movimento moderno da palavra da fé, e Kenneth Copeland, que começou ouvindo Roberts e sendo piloto de Kenneth Hagin em todos os programas de Robert e Kenneth Copeland hoje. Ele é como o grande troféu do movimento da palavra da fé, da saúde e da riqueza, do evangelho da prosperidade. Copeland, eu não digo isso com exagero. Eu acredito que ele está possuído por demônios. Eu realmente acredito. Eu não acho que todos eles estejam. Eu acho que todos eles são falsos mestres, mas não acho que todos estejam possuídos. Mas Kenneth Copeland, eu acho. Porque ele profere uma das blasfêmias e heresias mais arrepiantes que eu já vi. E ele afirma que a fonte dessas heresias é o próprio Deus. Tem algo nos olhos desse homem. Se você já assistiu Kenneth Copeland, sabe do que eu estou falando. Tem algo nos olhos desse homem. Eu realmente acredito que ele está possuído por demônios. Ele é um dos indivíduos mais sombrios que já desonraram o nome de Cristo. Quero mostrar para vocês esse vídeo. É dele e Oral Roberts. É dos anos 80, final dos anos 80. Mas eles estão na Convenção dos Crentes do Sudoeste. E eu acredito que de crente não tem nada. É o festival anual deles. Uma grande conferência, enfim. E o que vocês vão ver é a passagem do bastão de Oral Roberts para Kenneth Copeland. Assistam. E eu quero mostrar esse texto, porque é pertinente ao que estamos falando. Atos capítulo 3. Pedro e João sobem juntos ao templo. E um homem coxo desde o ventre da sua mãe estava à porta do templo, a porta chamada Formosa, pedindo esmolas. Estou lendo da João Ferreira de Almeida, porque é importante. Vendo Pedro e João prestes a entrar no templo, ele levantou os braços e Pedro, fixando nele o olhar, disse: "Olha para nós." Lembre-se dessa frase, olhe para nós. E o homem presta atenção nele, esperando receber algo. E Pedro diz: "Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda." Lembrem-se dessas frases. Olha para nós, prata e ouro, tá bom? Com isso em mente, apresento a vocês Kenneth Copeland e Oral Roberts. Kenneth Copeland and Oral Roberts. Irmão Copeland, você viria ficar no meu lugar? Você ficaria aqui do meu lado? E a sua querida esposa Laura poderia olhar para nós?
Irmão Copeland, pode olhar para nós? Olhe para nós. Prata e ouro? Ouro? Temos muito. Temos muita prata e ouro. E o povo aplaude. Olha para nós. Prata e ouro, temos muito. Pedro escreve sobre os falsos mestres e a sua ganância. Eles vão enganar vocês com palavras falsas. Farão de vós negócios. Esses são os verdadeiros apóstolos, e esses aí são os falsos. Quando você olha para a história do movimento pentecostal, as pessoas que eles chamam de generais de Deus, homens e mulheres, são hereges, falsos profetas, vigaristas e sexualmente imorais. Se as raízes de uma árvore são ruins, os frutos também. E essa não é a única característica da teologia pentecostal que promove o evangelho deles. Não me interpretem mal. Eu estou dizendo que todos os pentecostais estão perdidos? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tem uma única característica pentecostal que de alguma forma promova o evangelho de Jesus. O movimento pentecostal vem de uma árvore com raízes mortas e com frutos ruins. Fica um pouquinho comigo. Como é que esse movimento é o lar acolhedor dos hereges mais notórios do mundo, dos piores falsos profetas, vigaristas e charlatões? Como é que esse movimento é o lar acolhedor de todas essas pessoas? Os pentecostais olham para mim e para vocês. E eu gostaria de ganhar uma moeda cada vez que eu escuto isso. Mike McCarthy fala sobre isso em sua mensagem, que é excelente, inclusive. Os pentecostais olham para nós com a sensação de dizer: vocês não acreditam no Espírito Santo, né? Vocês não acreditam no poder do Espírito. Pelo contrário, meus queridos amigos, eu não vejo fundamento na teologia de vocês. Porque quando eu olho para vocês, eu acredito mais no cessacionismo. E isso me dá mais confiança na pessoa e no poder do Espírito Santo. Eu não acredito que alguém possa ser habitado pelo Espírito e ensinar essas heresias que vocês ensinam. Ensinar as heresias que eles ensinam, dar as falsas profecias que eles dão, explorar gente pobre, doente, para próprio ganho financeiro. Eu não acredito que alguém assim possa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e não sentir nenhum arrependimento sequer. E eles não têm arrependimento. Eles foram chamados a se arrepender e ainda assim continuam a fazer isso, ano após ano, década após década. Eu não acredito que alguém que possa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus coloque essas palavras na boca de Deus, palavras medonhas. Isso não os incomode. Não acredito que isso seja possível. Eu tenho uma observação interessante. Michael Brown, alguns desses nomes pentecostais respeitados, eles me criticam muito. Quando eu falo sobre cessacionismo, ou quando John MacArthur fala sobre cessacionismo, eles nos criticam muito. Quando a gente fala algo contra os heróis deles, eles dão um chilique, eles ficam muito aborrecidos, eles ficam bravos. Mas quando os heróis deles colocam palavras erradas na boca de Deus, isso não parece incomodá-los nem um pouco.
Eles não perdem nem sequer uma hora de sono quando esses homens proferem as piores heresias e blasfêmias. Isso não os incomoda nem um pouco. E eu estava lá, e eu posso afirmar com segurança, eu posso afirmar com certeza isso a respeito de Michael Brown. Isso não incomoda nem um pouco. Eles ficam incomodados quando a gente critica os heróis deles, mas não ficam incomodados sobre o que Deus pensa. Para encerrar o assunto, quero contrastar tudo isso. Os pentecostais têm John Alexander Dowie. Os cessacionistas têm John Calvino. Os pentecostais têm John G. Lake. Os cessacionistas têm Jonathan Edwards. Pentecostais têm Charles Fox Parham. Nós temos Charles Spurgeon. Os pentecostais têm Kenneth Copeland. Nós temos Phil Johnson. Os pentecostais têm Creflo Dollar. Nós temos Voddie Baucham. Os pentecostais têm Joel Osteen. Nós temos John MacArthur. O irônico é que as pessoas que afirmam ter a mais elevada visão do Espírito Santo, a relação mais íntima com Deus, também acolhe os piores falsos profetas do mundo. Eu não acho que sejam cessacionistas que têm uma visão baixa do Espírito Santo de Deus. Eu acho que é eles que têm uma visão reduzida sobre o Espírito de Deus. Porque se eles fossem verdadeiramente habitados pelo Espírito, e com isso eu não estou dizendo que todos os pentecostais vão para o inferno, mas se esses pregadores pentecostais de renome, se fossem verdadeiramente habitados pelo Espírito, na primeira vez que eles proferissem uma dessas blasfêmias, dessem uma de suas falsas profecias, explorassem os pobres, doentes e desesperados, para o seu próprio ganho financeiro pessoal, o Espírito Santo de Deus os derrubaria. Não é isso que está acontecendo. Não é nós que temos uma visão reduzida do Espírito Santo. São eles. Vamos orar. Pai, não temos alegria em ver o Teu Espírito Santo tão mal representado, tão difamado, com tantas coisas sendo colocadas aos Teus pés, coisas que Tu não estás de fato fazendo. Isso não é uma surpresa para nós. Isso nos entristece, mas não é surpresa, porque a Tua palavra declara que falsos profetas, apóstolos e mestres surgiriam. Alguns deles farão grandes sinais e maravilhas. Eles terão alguma verdade no que dizem, mas misturada com a mentira. Sua palavra nos adverte repetidamente sobre a ascensão dessas pessoas. Elas estão aqui, Senhor. Que nós não as odiemos, que odiemos o que elas fazem, porque devemos odiar todo caminho falso, mas não elas, só o que fazem, e que possamos amá-las o suficiente para lhes dizer a verdade. Ajude-nos a pregar com amor, mas com firmeza e convicção, que possamos ensinar a doutrina correta e refutar aqueles que a contradizem para a glória de nosso Cristo Rei. Em nome dele oramos. Amém.